Oi, recentemente gravei um vídeo para vocês sobre Bacurau, o filme brasileiro do Kleber Mendonça Filho, que está fazendo um grande sucesso nas telas brasileiras e já abiscoitou vários prêmios no mundo. Eu elogiei muito o filme, eu gosto muito desse filme, eu pretendo ver de novo, tem vários amigos meus que já viram de novo, e ele levanta uma série de discussões que vêm em paralelo com uma questão que está sendo discutida muito atualmente na internet pelos escritores e pesquisadores de ficção científica. Afinal, é possível que pessoas que não tenham exatamente um lugar de fala possam escrever sobre aquilo que não conhecem em primeira mão? Esse é um tema que já foi perguntado muito de várias maneiras, e a mais recente iteração desse tema ocorre com a literatura de ficção científica ambientada no Nordeste, que é e no Norte e no Nordeste, que a pesquisadora Lídia Zwin, não é um termo inventado por ela, mas ela escreveu recentemente um artigo na Webs sobre o amazofuturismo e o cyberagreste. E ela defende ardorosamente essa, não digo apropriação no mau sentido, que as pessoas possam escrever sobre o que elas querem e que também, quanto mais ter mais histórias passadas nesses ambientes, para se valorizar mais o Brasil, melhor. E muita gente tem dado o seu pitaco. A maioria, amigos meus nordestinos, da área de quadrinhos, de cinema, de youtuber mesmo, sem nenhuma vinculação cultural específica a essas áreas, a maioria dizendo que não é bem assim, que você precisa saber sobre o que está falando e que você precisa ser nordestino. Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu realmente não é o meu lugar de fala. Eu sou carioca, morando em São Paulo há 20 anos, e eu nunca escrevi nada ligado ao Nordeste ou ao Norte, e não sei se vou escrever. Não é meu lugar de fala. Falei no outro áudio que amo o Nordeste. Como eu não comentei, eu sou de ascendência nordestina, ascendência paraibana. Mas nunca fui a Paraíba, o máximo que eu fui foi a Bahia, fui 2 vezes a Bahia, fui várias vezes a Maceió, em Alagoas, onde tenho amigos muito queridos da Federal de Alagoas. Fui também a Recife, Olinda, e a minha experiência nordestina acaba aí, infelizmente. E eu pretendo retomar essa experiência nordestina muito em breve. Dito isso, talvez um dia eu queira escrever sobre o Nordeste, mas eu não sei se vou fazer isso agora, não está no meu radar nesse momento. Mas é muito gostoso poder conversar com os meus amigos nordestinos e saber o que eles pensam, ler as histórias deles, para mim é fundamental isso, e ver o que se pode falar e aprender com essa conversa. Né? São conversas nas quais talvez a gente deva calar mais do que falar. Mas como eu não posso fazer o YouTube o tempo todo, eu preciso falar. E falar não para dar lição de moral em ninguém. Mas vamos tentar pensar no seguinte: antes do cyberagreste, ele teria esse termo por causa do cyberpunk. Não está na hora do cyberpunk morrer, ser enterrado, a gente parar de falar em cyberpunk? Vários de vocês agora devem estar me fulminando pela tela e com muito ódio, porque com um absurdo, onde já se viu, por que o Fábio está dizendo um negócio desse. Bom, eu vou reproduzir as palavras do Bruce Sterling na década de 90 já, quando ele diz que o cyberpunk morreu. Para os próprios autores cyberpunks originais, o cyberpunk não existe mais porque era fruto de uma época muito específica. Isso quer dizer que ninguém mais pode fazer cyberpunk? Não, claro que pode. Isso é bobagem, não fazer cyberpunk. Mas a gente tem que ver até que ponto ainda é válido, ainda nos interessa fazer uma narrativa cyberpunk. As pessoas são muito rasteiras e muito rasas para falar do cyberpunk. Cyberpunk seria uma narrativa distópica de um futuro, as megacorporações versus o hacker pequeno, com muita realidade virtual, um carro voador, implante, etc, etc. Olha, gosto muito de reler os livros cyberpunks clássicos da década de 80 que falam essas coisas. Mas gosto mais ainda de ler os cyberpunks mais recentes, como não só o Snow Crash, que já é antigo, década de 90, ou como também Infomocracy, da Malka Older. Eu já falei desses livros cyberpunks todos no Terra Incógnita tempos atrás. E queria falar muito rapidamente de 2 livros brasileiros, 2 coletâneas de contos brasileiras, que são o 2084 Mundo Cyberpunks, organizado pela Lídia Zwin, autora do artigo que eu mencionei agora há pouco, e Cyberpunk
da editora Draco, que vai ser o último volume da série Punk deles, que já publicou Steampunk, Dieselpunk, né? Dois Vaporpunks, né? Que uma delas eu editei com o meu amigo de Floripa, Romeu Martins, e ganhamos inclusive um prêmio Argos sobre isso. Eu espero que o Cyberpunk também ganhe um prêmio Argos. Não sou eu que estou editando, é o Eric Santos, né? E o Cirilo Lemos, e ficou uma edição lindíssima, né? Vocês vão ver aqui, olha, a preocupação com essas iluminuras a lá. Não é nem Cyberpunk, sabe de onde vem essas iluminuras, a referência dessas iluminuras? Ah, um cântico para Leibovitz. Leiam esse livro para entender do que eu estou falando. Ficou lindo isso aqui. Esse prefácio, Cyberpunk, um remanifesto, é meu, onde eu tento ser generoso com Cyberpunk. E digo, não de maneira nem um pouco hipócrita, porque eu estou falando agora, que o punk é a luta e o punk transcendeu. E o punk pode ser encontrado em outras esferas agora. Eu acho que vale a pena ir para outras esferas. No Cyberpunk aqui, você vai encontrar contos passados em Cuiabá, envolvendo indígenas, que é o de Santiago Santos, o de Lentes Invocadas e Tapiocas de Queijo. Você vai encontrar dois contos sobre jogos, que são o meu, Meus Sonhos Wi-Fi, e o conto do Marcelo Galvão, Próximo Nível. Você vai encontrar um conto passado em São Paulo, com personagens gays, lésbicas e trans, que é o Boca Maldita, da Cláudia Dugin. Você vai encontrar autores de vários lugares. Você vai encontrar autores como o Michel Pérez e o Marcel Betron são de Minas, o Ricardo Santos é da Bahia, Cirilo é do Rio, Santiago de Cuiabá. Eu sou do Rio, Alexei Dodsworth é daqui, mas está em Veneza atualmente, ele é o nosso autor internacional. Então nós temos muita coisa bacana aqui de vários lugares do Brasil e do mundo. E tem o conto que eu mais gosto, eu vou confessar a vocês, é uma antologia da qual eu participo, mas eu tenho que falar. O conto que eu mais gostei foi do Carlos Contente e o Rodrigo Silva do Osma, do Cyberfunk, que é como seria o futuro evangelizado cibernético, né? Salvo engano, do Rio de Janeiro. Eu já li esse conto já tem algum tempo para fazer o prefácio. Então, mas eu achei, eu estava folheando agora rapidamente aqui, me deparei com os diálogos deles e eu achei engraçadíssimo, achei sensacional e eles pegam as os clichês cyberpunks, né? Das misturas de coisas que existem no mundo. Pega um pouquinho Fausto Fawcett também, se eu não estou enganado. E é muito bacana ver que o cyberpunk pode transcender. Mas eu gosto de falar uma coisa também para não ser desonesto intelectualmente. Quando eu fiz o prefácio do Space Opera 1 da Draco também, e quando eu fiz o prefácio eu dei o exemplo da série Battlestar Galactica, não sei se vocês viram o anúncio esses dias, parece que vai ter um outro reboot. É uma série de 1978. E essa série agora foi em 2004, teve um reboot. Eu gosto muito das duas séries, prefiro o reboot. Mas parece que agora vai ter um outro reboot, que eu não sei se será necessário. Mas enfim, cada época tem o seu valor, seu reboot. E falei que quem gosta da ficção científica mais tradicional, mais clássica, é geralmente o fã que escolhe o Battlestar Galactica original, que é aquele visual disco music, Star Wars, aquele negócio todo, e o clichêzão meio machista ainda daquela época, muito sexista. Quem escolhe uma ficção científica mais inovadora, mais recente, mais atual, você vai ver os personagens. Tem personagens gays em Battlestar Galactica no remake, embora mais discretos, ainda não é uma coisa aberta. Tem mulheres no comando, é, e uma situação que não tem nada a ver com a space opera tradicional, uma situação onde o líder mostra sua fraqueza, as pessoas pedem ajuda, há uma discussão sobre o valor da religião e da política e da ciência. Em suma, existem para todos os gostos. E o cyberpunk, eu não posso articular com vocês a morte do cyberpunk. Eu acho que nós estamos vivendo uma espécie de afterthought, ou de fantasma residual do cyberpunk. Mas eu acho que vale a pena discutir os dois lados da moeda. O lado mais inovador, vamos dizer assim, com problemas também, mas que eu não vou entrar aqui nesses detalhes agora, é o cyberpunk do Eric e do Cirilo. E um cyberpunk mais tradicional é o da Lídia Zuin. A Lídia Zuin eu conheço ela há vários anos, eu fui até chamado para um evento dela na Casper Libero quando ela era graduanda. Agora ela é mestranda ou mestre, né, de pesquisadora de futurologia, é futurista, né? Não gosto muito desse nome,
Não me levem a mal. Futurista aí lembra o futurista italiano como Marinetti, que eram fascistas. Não é o caso. E o termo futurista está sendo usado atualmente em substituição a futurólogo. Acho uma escolha ruim, mas não posso questionar isso porque não sou um futurista. Essa antologia eu não entendi muito bem porque ela tem um prefácio muito pequeno da Lídia que não me não me explica tudo o que eu gostaria. Mas ela é honesta também. Ela diz que o Cyberpunk morreu para se tornar Nowpunk, que é um outro termo do Bruce Sterling, né? E ela, só que ela gosta, aí é um pensamento da Lídia. Eu conheço a Lídia há muitos anos e a Lídia gosta demais de o Cyberpunk à moda antiga. Ela é fã incondicional de Akira, Ghost in the Shell, Neuromancer também e Blade Runner. Tanto que esse livro aqui, ela não explica no prefácio quais foram as solicitações para os autores, mas me parece que realmente todos eles tinham que escrever uma história passando em 2084 que tivesse carros voadores, mais ou menos como se fosse uma continuação de Blade Runner. É, e a minha visão é que são muitos contos de poucas páginas, e isso não ajuda. Eu gostaria muito de ver alguns desses contos aqui ampliados. Eu gostaria de ter visto. ah, eu não consigo nem contar aqui, mas devem ser mais de 20 contos de autores que eu conheço. Eu conheço o Roberto Causo, que é um dos grandes autores da minha geração, o Ricardo Celestino, que é atual, Wander Chirucaia, da Paraíba, Marco Rigobelli, Juliana Berlim, a própria Lídia Zuin, Mário Bente, que é o editor, né, a lendária, uma editora do Norte, isso é interessantíssimo, né? O Rodrigo Ortiz Vinholo. Então são autores todos, vários desses autores são conhecidos. Eu, de novo, não sei como foi feita essa antologia, se os autores tiveram que pagar para entrar nela, se os autores fizeram um concurso, nada disso é ilícito ou ruim necessariamente. Estou dizendo que eu realmente não sei e gostaria de ter tido acesso a essas informações, principalmente as informações dos guidelines da Lídia, porque algumas coisas ficaram muito repetitivas para mim. Né? Não li todos os contos, também por isso não é uma resenha que eu estou fazendo aqui, estou fazendo um breve comentário. Gostei especificamente do conto do Ricardo Celestino, adorei o título, Um Bom Momento para Abrir Mão de Seu Plano de Saúde Premium. O conto do Causo, Causo e eu temos um histórico muito longo e eu não vou entrar em detalhes aqui. Com muitas diferenças de gosto, nós temos gostos muito diferentes. Durante algum tempo nos anos 80, vocês não viram isso, né? Não acompanharam isso. Eu e ele nos digladiamos de diferentes lados da fronteira cyberpunk. Ele achando que o cyberpunk era uma literatura infantil e eu defendendo a última fronteira do cyberpunk. E hoje, quem diria, nós dois fazemos cyberpunk, mas também não fazemos só isso, não é tudo que nós fazemos. E estamos discutindo coisas interessantíssimas. Então, esse conto dele, A Luta do Cangaceiro Jedi, também é um ótimo conto aqui nessa antologia. Achei muito interessante também o conto do Fábio Cabral, a diretora analista de mídias oníricas, acho esse termo ótimo, tá? E acho que valeria muito a pena esses contos que eu falei agora e mais alguns outros serem ampliados em tamanho, porque vários ficaram parecendo pequenas vinhetas que me deram um gostinho desses universos, mas não me levaram a lugar nenhum no fim das contas. E acho que isso enfraquece uma antologia. Tenho visto muitas antologias muito recentes, com autores novos, ser feita desse jeito. São 20, 30 contos, cada um de 4, 6 páginas. Eu não gosto, honestamente não gosto. Acho que enfraquece os contos. Agora, é de cada um. Não vou fazer mais comentários desse tipo, só para fazer comentários dizendo que é, eu não pretendo escrever mais contos cyberpunk tão cedo. Talvez eu não escreva mais. Acabei de escrever uma novela para o mercado americano agora que poderia ter uma pegada cyberpunk, mas eu não considero essa novela cyberpunk. É uma novela sobre inteligências artificiais, se chama The Dharma Freaks. Ela tem as imbricações sobre inteligências artificiais e budismo, que é uma outra paixão minha de muito tempo, que eu voltei a praticar alguns anos atrás. E eu pretendo fazer uma literatura agora muito mais focada nesses aspectos. Para não dizer que eu estou fugindo do punk, acabei de escrever também uma steampunk, uma novela steampunk lá para Inglaterra. Acho que são tentativas interessantes de se recontar a história. Mas, de novo, não são os meus focos. O meu foco tem ido, inclusive, para cada vez mais na direção de uma ficção científica mais surreal, mais weird, mais louca. Então, eu vou fechar com mais ou menos como eu falei no começo. Será que não está na hora do Cyberpunk morrer e tentarmos voos mais altos ainda?
A ficção científica brasileira merece muito mais que isso, hein, gente? Um abraço e até o próximo programa.